Salve, salve, enteada colorada, chegando com os destaques de hoje, não para falar de mercado da bola que segue ativo. Até mais tarde a gente vai trazer outro conteúdo sobre isso, mas hoje uma matéria exclusiva sobre os bastidores ainda da política colorada, com uma apuração que eu fiz com base em uma revelação, um caráter de denúncia feito pelo colega jornalista Alexandre Ernest do Vozes do Gigante. Eu fui conversar com as fontes envolvidas no caso da conselheira Santa Amália dos Santos, que em um grupo de churrasco, em que tinham mais de 90 sócios e conselheiros do clube, sugeriu, num tom golpista, o impeachment do presidente Alessandro Barcelos. Bom, o negócio é o seguinte, hoje, um pouco diferente do nosso ritmo de trazer as contratações, as prováveis escalações em tempo de temporada, em época de temporada, eu vou ler algumas das situações conforme montei a matéria e conforme alguns conteúdos estão dados. Como os textos são longos, eu peço licença à nossa audiência para ler o conteúdo. A conselheira Santa Amália colocou neste grupo a seguinte mensagem, que foi trazida a público pelo Alexandre Ernest. A mensagem dela diz: até o último momento ficamos unidos, e agora mais do que nunca todos os movimentos unidos. Vamos criar uma barreira para esta gestão. Precisamos e devemos cobrar e muito. Se até o presidente da República já sofreu o impeachment, por que não podemos fazer com o presidente do clube? Se em um semestre as coisas não andarem para frente, não vamos nos acomodar. Não é a politicagem que eles querem? Então vamos simplesmente tirar ele com firmeza e classe. Em primeiro lugar, salvar nosso Inter, que infelizmente caiu em mãos erradas. Mas para isso, precisamos estar atentos e supervisionar tudo de perto. Eu fui conversar com a conselheira, antes de qualquer coisa, no rito jornalístico, e ao buscar o contato, ela imediatamente foi, num tom bastante inflamado, assim como da sua mensagem, ela disse que foi tirada de contexto e chamou o colega repórter Alexandre Ernest, perdão pela expressão, mas é a expressão que ela usou, de merda. Ela disse, esse jornalista de merda me tirou do contexto. Até vou ler ipsis literis as mensagens trocadas com a conselheira. Me apresentei e disse que gostaria de ouvir as declarações a respeito do print que vazou das sugestões de derrubada do presidente Colorado. Abre aspas para Santa Amália. Quer me ouvir? A hora que quiser. Nunca falei em derrubar e sim em fiscalizar, que é o dever de cada conselheiro. Aquele jornalista de merda que colocou palavras na minha boca. Já acionei meu advogado. E se quiser uma entrevista, te dou no escritório dele. Eu respondi à conselheira da seguinte maneira. Na verdade, a senhora sugere sim o impeachment do presidente. Está escrito ali. Depois a senhora afirmou, vamos tirar ele. Aí coloquei em caixa alta. Isso não é fiscalizar. Eu ainda segui. E disse, logo, o jornalista não é merda. Inclusive ele fez um excelente trabalho, como é de costume. Até porque é um dos melhores jornalistas que cobre o clube que temos. E eu estou fazendo o meu trabalho de ouvir a senhora, lhe dando a oportunidade de falar. A senhora só falará a partir da assessoria jurídica? É isso? Ela disse, sim, com meu advogado junto. Aí eu peço, qual o contato do seu advogado? Ela disse que se tiver autorização do próprio advogado iria trazer. Porém, durante a tarde retomei o contato e ela me concedeu a entrevista. Somando a entrevista com a conselheira Ana Amália dos Santos, eu ouvi as seguintes fontes. A Vânia Damin, presidente interina do Conselho do Deliberativo do clube. O presidente Sérgio Urren está em férias, está chegando na Austrália, conversei com ele. Já é amanhã na Austrália, ele não estava sabendo de nada, tá? E aí me passou o contato da presidente interina, a Vânia Damin. E a Vânia Damin, ela está toda envolvida com a cerimônia de posse, da recondução do Alessandro Barcelos, mas posse da nova gestão e dos seus pares do Conselho de Gestão e também os novos conselheiros do Conselho Deliberativo. O fato é o seguinte, ela teve que puxar o freio de mão em todo esse aspecto técnico da organização, dessa infraestrutura e dos procedimentos e do rito todo para se manifestar, porque afinal de contas é uma situação grave. Além dela, eu ouvi o Paulo Rogério Santos, que é coordenador do MIG, o movimento intergrande do qual a Santa Amália pertence. A Santa Amália dos Santos ela foi eleita conselheira do Inter pelo povo do clube, que é um movimento bem antagônico ao MIG.
Porém, durante seu mandato, ela migrou, faz bastante tempo já, que ela integra o MIG. Também ouvi o Ivandro Morbach, que o Latino, como é popularmente conhecido, o Latino é vice-presidente do Conselho de Gestão eleito, ao lado de Alessandro Barcelos, presidente, do Vitor Grumber, do Dalton Schmidt, do Miguel Danino, né? Só que ele também, como uma das lideranças do Movimento Povo do Clube, ele pertence à comissão institucional do movimento e, é claro, ele falou a respeito. Ainda entrevistei o Eduardo Toniolo de Sato, que é presidente da comissão de ética do clube. E por fim falei com Roberto Melo, que foi candidato à presidência do Inter pelo MIG, para também ver como ele encarava esse teor da conselheira. Eu peço licença, vou ler a matéria como fosse ela uma matéria textual, mas lida em voz alta para com vocês. O título diz: Conselheira que surgiu impeachment de Barcelos chama jornalista de merda e será denunciada no Conselho de Ética. A conselheira Santa Amália dos Santos, do Movimento Intergrande, que sugeriu o impeachment do presidente Alessandro Barcelos, chamou o jornalista Alexandre Ernest, responsável pela divulgação que revelou suas intenções, postadas em grupo de WhatsApp, de merda. A conselheira disse que a sua fala foi tirada de contexto e que apenas sugeriu a fiscalização da gestão. Quando a confrontei com o conteúdo de sua mensagem, sublinhando os trechos do texto em que ela claramente sugere o impeachment e a retirada de Barcelos do cargo, Santa informou que só falaria com acompanhamento jurídico lhe autorizando. Contudo, ela deu sua versão. Ela alegou que a sua manifestação partiu de uma indignação de uma colorada inconformada com a administração, que ela considera fraca. Abre aspas para Santa. No calor do momento, o primeiro pensamento foi destituir o presidente. Se em 6 meses não se obtiver sucesso das propostas. Mas é verdade que para o impeachment são necessários muitos outros elementos. Santa Amália diz não se arrepender da escrita. Ela fala, não há arrependimento. Embora tenha sido um tanto radical, mas como somos livres no pensar, era essa mesma a minha intenção objetiva. Que fique claro, diz ela, sou amiga pessoal do presidente, porém contrária ao seu método de gestão. A conselheira não acha que deva ser submetida ao Conselho de Ética. Ela alega, não se quer criar um 8 de janeiro. Aqui ela faz referência aos atos golpistas do verão passado contra as instituições democráticas da República do Brasil. Insisto, ela diz assim, não se quer criar um 8 de janeiro. O que penso é buscar a mudança no comando se ele não alcançar as suas propostas, mas democraticamente, como afirmam ter sido as eleições. Aqui, e aí é uma interpretação minha, ela até fica com a sensação de que as eleições não foram democráticas porque ela alega como afirmam terem sido as eleições. Aí eu ouvi o Paulo Rogério Silva dos Santos, coordenador do Movimento Intergrande, que já foi por 2 vezes vice-presidente do Conselho Deliberativo. Ele diz, a conselheira Santa é muito qualificada e ativa, além de ser pacífica e muito atuante. Ele fez questão também de deixar claro que o grupo em que Santa se manifestou não é o grupo do MIG, é um grupo de churrasco. Não é um grupo oficial, é um grupo de amigos que reúne quase 100 sócios e conselheiros de diversas matizes políticas do clube. Ele entende que é um direito constitucional, a livre manifestação pessoal da conselheira. Porém, ele frisa que esta manifestação não representa o movimento Intergrande. Ele diz, não há como classificar Santa como golpista, de forma nenhuma. Pelo que sei, o viés político partidário dela é de esquerda. Trata-se de uma funcionária pública, culta, pessoa da mais alta respeitabilidade. Paulo Rogério entende que Santa usou uma retórica mais inflamada, sim, porém ciente do seu papel fiscalizador enquanto conselheira. Ele fala, abre aspas, não existe como dar vazão ao impeachment do presidente pelo estatuto do clube, mesmo que ele seja muito incompetente, uma vez que ele foi eleito democraticamente e vai cumprir o seu mandato. A única hipótese de impedimento é por corrupção, que a gente imagina que não seja o caso. O coordenador do MIG quer pacificar o clube e diz que este é um papel do movimento Intergrande, inclusive um dogma estatutário há mais de 27 anos no capítulo 1 do movimento. Ele diz, não é porque estamos hoje na oposição que será diferente, está no nosso DNA. Seguiremos lutando pela pacificação como sempre fizemos, pois este clima é necessário para que o clube volte a vencer. Já a presidente interina do Conselho Deliberativo do clube, a Vânia Damin, que ocupa o lugar de Sérgio Urren, licenciado para férias, está preocupada e vigilante com o ocorrido. Ela diz,
vejo com preocupação esse episódio, pois o momento é de unificação, as eleições terminaram. Os associados e associadas manifestaram a sua preferência à frente do Inter para os próximos 3 anos. A presidente do Conselho Deliberativo ainda reforça que esse caso deve se tratar de um fato isolado. Ela acredita muito na maturidade e na adequação aos processos democráticos por parte do Parlamento Colorado. Já o presidente da Comissão de Ética, Eduardo Toniolo, ele diz que a conselheira pode sim ser submetida ao Conselho de Ética se de fato houver a formalização de uma denúncia, que pode partir de qualquer sócio do clube lá na ouvidoria. E isso vai ocorrer, porque Ivandro Morbach, vice-presidente eleito do Conselho de Gestão e também integrante da Comissão Institucional do Movimento Povo do Clube, diz que Santa entrou para o Conselho integrando o povo do clube, mas depois saiu por total incompatibilidade de ideias. Ivandro diz que esse é um ônus do povo do clube porque ele é o mais próximo da arquibancada, movimento horizontal, que recebe todo tipo de perfil político, sendo que alguns deles acabam divergentes e se afastam da ideia do movimento. É natural. Ele diz que a partir disso há outros episódios de migração, de Santa não é o único. Porém, ele afirma que o povo do clube vai sim oferecer denúncia contra a conselheira. A partir disso, a comissão de ética analisará a admissibilidade da denúncia e, se acolher como procedente, Santa pode passar por uma destas sanções que estão estipuladas no estatuto do clube. Ela pode receber uma simples advertência por escrito, ela pode ser suspensa dos seus direitos sociais, ela pode perder o mandato de conselheira do clube, ou ela pode, numa última instância, então ser excluída do quadro social do Esporte Clube Internacional. A decisão só se dá em definitivo após um processo que permite o contraditório e a ampla defesa da denunciada. Procurei também Roberto Melo, por fim, que foi candidato à presidência do clube pelo MIG, que portanto representa aí, vamos dizer, uma síntese do pensamento do movimento, no último pleito, que se terminou nos últimos dias, e ele diz que a declaração, se realmente foi dada em fórum particular, num grupo privado, e por conta disso ele não participa do grupo e não deve se manifestar, não lhe cabe nenhum tipo de comentário. Bueno, assim a gente fecha o nosso trabalho de hoje, não falando de contratações, mas falando ainda da política do Internacional, de modo em que nós temos uma denúncia já pré-estabelecida no Conselho de Ética, uma conselheira que vai se submeter a essa análise, um comportamento enviesado no que diz respeito aos processos e ritos democráticos do clube e ainda uma, vamos dizer assim, labareda que fica pegando fogo ainda na política partidária do Internacional. Os desdobramentos a gente vai trazer aqui no Índices, então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Tchau!